Boa noite. Nós vamos aguardar mais um pouquinho. E aguardar também a doutora Eneida Taquari entrar para a nossa live. Essa live é a segunda live do Instituto Dignité de Direitos Humanos. E vai fazer parte de uma série, essa live que a gente vai apresentar hoje, numa série que é o que podemos aprender com as séries. E provavelmente em breve também teremos o que podemos aprender com os filmes, porque os filmes, as séries podem nos ensinar muito, né, e nos ajudar a aprender alguns conceitos bem importantes, contextualizando através desses recursos audiovisuais. Eu vou chamar a doutora Eneida. Estou aguardando a doutora Eneida também entrar. Está com um pouquinho de dificuldade. Agora ela entrou. Agora entrou. Conseguiu, Eneida? Oi, boa noite a todos. Oi, Mara, tudo bom, querida? Dando um probleminha, né? Mas acho que agora foi, né? Foi, com certeza. Eu até falei assim, só, né, nem deu uma introdução, mas já comecei assim, só para aquecer, né? Falando que a nossa segunda live pelo Instituto Dignité de Direitos Humanos, e essa live ela faz parte de uma série que a gente, que é o que podemos aprender com as séries, e provavelmente vai ter o que podemos aprender com os filmes também, que a gente sabe, né, que são recursos bem interessantes para a gente poder pensar alguns conceitos, né, e contextualizá-los, e através dos filmes, das séries, mais interessante, né, do que algo só didático, né, sem essa contextualização. Então, a primeira live da gente está no nosso, né, grade, para quem quiser depois assistir, porque essa live foi a nossa inauguração, fala um pouco do Instituto, dos nossos objetivos. Quem desejar saber um pouco mais, a gente, né, tem um site que também ele está esclarecendo muitas dúvidas em relação a serviços, em relação também à missão, a inscrição de parceria, porque a gente já tem alguns contatos solicitando isso, e é feito pelo site, tem lá um link para inscrição, para quem desejar ser nosso parceiro voluntário ou profissional, né? E também nos nossos destaques aqui no Instagram, já tem algumas dicas, né, da gente também, que são os destaques, e
inclusive nosso Spotify, que não está, mas eu vou colocar lá no site também, que a gente tem um Spotify, que a gente já tem um Maccast, que foi feito em parceria com a Universidade Mackenzie, que foi bem interessante, um podcast que eu e a doutora Neira participamos, inclusive sobre violência, né, da mulher e atendimento, pelo, pelo NUIAN, foram duas delegadas convidadas, então foi um podcast muito bom também, para quem desejar, já está no nosso Spotify, que também tem o nosso nome, Instituto Dignité de Direitos Humanos. É só ir lá no Spotify que vão encontrar. É só porque a gente vai começar a postar também, além, né, de vídeos, ele vai ser migrado para quem desejar, porque às vezes tem gente que prefere escutar, né? Até por falta de tempo, porque às vezes está dirigindo, fica até mais fácil, né? Enfim, então são esses recadinhos, né? E importante também, Mara, antes da gente iniciar, convidar todos, né, para conhecer o site do Instituto. Lá tem tem um campo próprio para inscrição e a gente a gente quer exatamente estabelecer essas parcerias voluntárias em alguns trabalhos. Então, às vezes as pessoas podem colaborar, né, independente de estar numa empresa ou não. É importante a gente ressaltar, porque todo mundo pensa que em geral, a gente só pode fazer um trabalho voluntário, ajudar alguém, quando a gente está vinculado a uma empresa ou um serviço público, não. Uma empresa privada ou pública, não. Não tem necessidade. Vocês podem se inscrever. Nosso instituto está voltado para isso também. Para a gente poder ajudar as outras pessoas através de outras pessoas também que queiram colaborar. Ok? Perfeito. É isso mesmo. E a inscrição é feita lá porque a gente vai pegar, lá tem os detalhes, né? Se é voluntário, profissional, qual área, um mini Com currículo certeza. Para a gente poder fazer, né, uma triagem. Uma triagem e depois ver em que conjunto de trabalho a gente pode convidar a pessoa a participar. Né? Exatamente. Então, acho que para quem se interessa, tá aí, né? Essa live é com a parceria com a doutora Eneida, que é uma das fundadoras do Instituto, junto comigo, que é mestre, doutora em Direitos Internacionais pelo Centro Universitário CEUB, é isso, né? Que às vezes eu enrolo, que é o CEUB, é tantos nomes que já mudaram, né? E mestre em Direito pela Universidade Católica, é advogada, docente há mais de 30 anos, então tem um percurso muito longo na área jurídica. E hoje a interlocução é entre psicanálise e direito, né? A gente vai trazer outros colegas que possam contribuir nessa série que a gente quer fazer. E outras também, mas essa especificamente a gente vai procurar colegas que têm afinidade com os temas, né? Para a gente poder bater um papo, discutir um pouquinho e, quem sabe, depois, né? Se caso seja interessante. Hoje, a discussão é sobre uma série da Netflix, que foi uma série muito falada, é uma série de 2021, ela é muito nova, né, desse ano, e foi uma série muito falada o ano inteiro, desde que ela estreou. E a gente desejou falar sobre ela porque ela fala sobre violência psicológica contra a mulher e tem, né, um viés muito interessante, tanto do lado psicanalítico quanto do lado jurídico, que eu vou falar, né, sobre o viés psicanalítico e a doutora Eneida sobre o viés jurídico. Então, eu vou começar falando e depois a doutora Eneida complementa. Eu queria ressaltar, antes, Mara, que a doutora Mara também ela tem mestrado e doutorado em psicologia clínica e a gente tem observado nos casos de violência doméstica essa interlocução realmente, né, da psicologia, né, vamos dizer, da violência psicológica que tem se colocado em muitos momentos, né, na vida de uma mulher e de muitas pessoas, e a questão jurídica, né? Como isso pode ser evidenciado. Então, a série, ela fala sobre essa violência psicológica, sobre a violência física também, né? A violência doméstica de modo geral e a violência contra a mulher, né? Enfatiza esses aspectos. E por isso, hoje, nós estamos trabalhando as duas áreas. A Mara, na sua expertise
de psicologia clínica e eu na área jurídica, né? Para a gente poder fazer essa interlocução, para a gente compreender um pouco mais. Na verdade, a live tem essa finalidade também de informar as pessoas como elas podem estabelecer prova, né? E como elas podem se tratar a partir de uma violência psicológica. Exatamente, isso mesmo. E pegando o gancho da doutora Eneida, esse MacCast que a gente participou, nós falamos um pouco disso também. Não da live, mas sobre a questão da violência, né? Claro. Cada uma no seu saber. Porque isso fica muito claro, né? Como essas duas áreas andam bem juntas, né? E, enfim, e como é importante a informação, né? A nossa intenção é a informação, né, gente? Porque a informação é uma ferramenta muito poderosa, né? E a gente vê isso na live, na série, vê na vida, como isso é importante as pessoas entenderem o que acontece, porque a maioria não sabe, né? E aí eu começo a falar da série, da MED, eu não sabia, eu fui pesquisar, eu vi a série e eu não sabia depois que eu vi isso, porque eu fui pesquisar. A série é uma adaptação de um best-seller americano, baseado da autora Stephanie Land. Ela vendeu os direitos do livro dela para Netflix. Então, teve adaptações, mas a essência é essa mesmo, que ela viveu aquela violência toda. O nome do livro dela, traduzido para o Brasil, seria, né, mais ou menos, Faxineira, Trabalho Duro, Salário Baixo e Vontade de uma Mãe para Sobreviver, que é meio o que acontece mesmo no filme. Né, na série toda. E ela fez um livro, ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, e vendeu esses direitos autorais para a Netflix. Eu não sabia disso. Então, vamos à série. Né? Quem não assistiu, a gente não vai dar spoiler profundo que comprometa, de forma alguma, até porque também acaba tudo bem, né? Até que acaba a série, acaba bem, né, Eneida? Com certeza. Mas para acabar bem, a menina rala muito, em todos os sentidos, a vida dessa moça, que é Alex, que é a protagonista, né, principal, é muito difícil, uma vida muito complicada. E por quê? Justamente porque ela sofre, né, uma violência psicológica e doméstica, e não tem consciência disso. Né? A gente vê que ela não tem, desde o início, ela é refém de uma parceria, né, com um rapaz jovem também, ela é muito jovem, deve ter em torno de 23 anos, ele também, e ele é alcoólatra, parece que também ele usa algumas outras substâncias, e ele fica com raiva, né, ou ele tem esse sintoma, ele fica muito raivoso, e ele não agride fisicamente, mas ele agride psicologicamente. Né? Ele bate na parede, ele ameaça, ele grita, ele amedronta. Né? E ela, um dia, ela vai ficar, enfim, chega no limite e ela foge com a filha dela de 2 anos, que é a Matt, que dá nome à série, e começa toda uma saga dessa moça, né, para conseguir sobreviver com uma criança de 2 anos, sem salário, sem dinheiro, sem formação, sem nenhum tipo, né, de, de bagagem e de suporte, né, nem emocional e nem financeiro. Né? Então, aí é uma solidão, a gente vai entrar, até angustiante, né? Tem horas, né, que a gente sente moça, porque é muito desamparo. Ela, para onde ela bate, ela pede, ela demanda, ela não tem dificuldade de ser atendida. A mãe, Paulo, o nome da mãe, é uma pessoa também que com dificuldades emocionais, a gente vai vendo isso durante, né, a série, que ela tem também um transtorno agudo, e isso ela faz o que pode, mas é limitada também. Então, a gente se conta com uma solidão
um desamparo muito profundo da Alex, que vai bater num abrigo, felizmente vai bater nesse abrigo, e esse abrigo, né, vai dar um suporte, mas mesmo assim ela precisa, né, ela precisa ter um emprego para receber auxílio do governo, e isso é difícil, o único emprego que ela consegue é de faxineira. Para ela fazer a faxina, ela tem que deixar essa criança numa creche, a criança vive doente, porque a moradia que ela consegue depois que ela sai do abrigo é cheia de mofo, então é muita dificuldade. E aí a gente percebe que a Alex, ela vai entrando em contato, né, com tudo, né, assim, de repente, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava revendo um dia a série. Ela estava ali naquele mundinho com o companheiro, com a filha, de repente ela entra em contato com o real, né, muito traumático, que é ver que aquele homem é agressivo, apesar de ela não entrar em contato com a violência, né, não assumir na hora, nomear a violência, que existe uma violência, ela não consegue nomear, mas ela sente, ela sente que é violência, que é perigoso, né, que ela está sendo ameaçada, e aí ela entra em contato, a partir de então, dessa violência, e aí com toda a realidade de vida dela, né? A gente fala assim, é como se fosse cair uns véus, né? E ela vai entrando em contato cada vez mais, com mais profundidade, com isso tudo que eu estou falando, com essa solidão, com esse desamparo, com uma hostilidade, né, até, né, do mundo mesmo, e do recalque, que aí a gente vai ver que a gente chama esse termo, né, na psicanálise de recalque, porque ela recalcou muita coisa, e lá na frente ela vai reavivar isso, a gente vai ver que ela vai relembrar também de violência na infância, né? A mãe sofria violência, ela também não está, ela tinha recalcado isso tudo, é uma defesa, né, que nós humanos temos para lidar com a realidade, ela recalcou, mas isso um dia retornou, ela começa a se lembrar. Mara, e isso é interessante que você está falando, que exatamente no primeiro episódio a gente observa que é o que acontece na realidade de muitas mulheres e de muitas pessoas, né? Não só as mulheres, de muitas pessoas, a violência. A violência psicológica, né? Ela é tratada, ela é subestimada, ela é colocada em segundo plano e muitas vezes a própria mulher ela não vê aquilo como violência. Então, assim, no primeiro episódio é legal a gente vê que ela não reconhece aquilo como violência. Tanto é que quando ela comenta, ela fala assim, eu nunca sofri violência de verdade. Ué, o que é uma violência de verdade? Então é você ter uma agressão física, você quase ser lesionada ou sofrer uma tentativa de homicídio, porque ela não reconhece a violência psicológica, ele quebrar as coisas em casa, ou xingar, chegar bêbado e gritar. Ela não reconhece como sendo violência, né? Então isso é muito interessante que você está colocando, que ela não identifica isso como violência. Até porque eu acredito que é muito comum nesses casos, porque ela viveu isso em algum momento, né? Ela viveu, só que ela viveu até, parece que foi mais agudo, porque o pai batia na mãe, né? Só que ela recalcou, a mãe fugiu com ela também para lá. A gente vê uma repetição, que a gente chama na psicanálise, é uma repetição transgeracional. Isso é muito comum, infelizmente, né? A repetição dessas questões destrutivas. A mãe fugiu com ela, né, para protegê-la e, claro, se proteger e protegê-la do pai. Aí, anos depois, a filha casa com um rapaz com o mesmo padrão do pai. Porque o que não é tratado e recalcado, retorna, infelizmente. Com certeza. Com Não certeza. foi... O filme demonstra que esse processo é passado pela mãe, Sim. pela filha, que é ela, a protagonista da série, e a filha começa a repetir alguns atos também, nos momentos de violência, se esconder, né? Igualzinho, da mesma forma que a mãe fazia e que a avó teve que fazer, né? Porque apanhava, enfim. É interessante
constatar isso que você está falando, né? Que é essa repetição. E se não se trata, se ela não trata isso, provavelmente a MED ia passar pela mesma questão quando ficasse mocinha. Porque as pessoas, o inconsciente não é mágico, gente. É uma questão de que fica impregnado mesmo um padrão, né, de repetição. E geralmente isso fica até recalcado, mas retorna com, com a união de novo com o parceiro. Porque os traumas se eles não forem tratados, eles ficam se repetindo o tempo todo para você dar um tratamento, para você fazer algo simbólico, né? E aí vê ela passando por isso, como você falou, a menina já entrando na mesma, a criancinha, né? Ainda bem que é para isso que a série mostra muito bem a informação, ela poder sair desse ciclo, porque é uma quebra de ciclo. Os ciclos destrutivos, eles vão se repetindo de geração em geração. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Ela, no caso, Alex, que estava quebrando esse ciclo, né? E aí, com muita dificuldade, claro, porque, né, sem nenhuma estrutura para isso, emocional, nem material para isso, né? E eu achei muito interessante, eu já falei dessa parte mais patológica, né? Porque tem uma parte muito patológica na família, na genealogia da família, né? O Sean, né? O Sean, eu acho que é o nome do marido, do companheiro, é alcoólatra, a mãe é uma viciada ela também é dependente química. Ele fala isso várias vezes, né? Que a mãe também o deixava drogar, o pai a gente nem ouviu falar. A Alex, o pai é alcoólatra e a mãe tem um transtorno agudo, que ela até é diagnosticada como bipolar, tanto que ela sofre um surto no meio da série, um surto agudíssimo, né? Quase morre, e vai ter que ser tratada numa clínica, internada. Então, assim, e a gente vê mesmo o padrão, né, da mãe, de negação da realidade, né, de também de busca de solução no outro, né, porque é uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa muito talentosa, artista, mas uma pessoa frágil, psiquicamente falando, né? E a Alex já é uma pessoa mais até forte, apesar de tudo, né? Ainda bem que é uma estrutura um pouco melhor, tanto que vai à luta, vai trabalhar, muita dificuldade, tem um momento difícil na série que ela entra em depressão também, né, que ela fica mais ou menos um tempo em depressão mesmo, porque a realidade foi muito difícil, extremamente difícil, ela teve escolhas, né, que não foram muito infelizes, né, por acreditar nessa mudança desse parceiro, que é difícil acontecer, a gente sabe disso, infelizmente. E aí ela é resgatada, que bom, por uma outra pessoa, né, e volta de novo e vai lutar. E eu vejo o processo do abrigo essencial nesse processo de mudança dela, que é um lugar que dá realmente acolhimento em todos os níveis, inclusive terapêutico, né? E ela passa até, que eu acho muito bacana, usar a escrita, né, para poder, né, simbolizar, criar novos laços, inclusive a saída saudável, até profissional, que ela vai para a faculdade, que era algo que ela queria muito antes, é um desejo que foi reprimido porque aconteceu, né? Todas essas mudanças na vida dela, ela se ligou àquele companheiro, achando que a vida ia ser maravilhosa, que quis um filho sem ele querer, ele não queria esse filho, ele fala logo no início, né? Que ele não quer, e ela ali vai se ligar a ele, e ali começa toda a dificuldade da Alex. E aí a gente percebe, né, isso, como é difícil lidar com a realidade, é difícil mesmo, como é difícil fazer um luto de alguém que você escolheu, que se apaixonou, quer formar uma família, que era o caso dela, e fazer um luto, né? Sair de casa
deixar essa pessoa começar sozinha, aceitar que essa pessoa é uma pessoa que realmente tem problemas, que ameaça, né, como você falou, até nomear isso demora, porque a negação fica, né, outro efeito, né, que a gente tem, que é negar mesmo a realidade. Mas que bom que em algum momento ela consegue, né? E consegue ir além, consegue passar por isso tudo, com muita dificuldade, realmente, a série mostra isso, né? Com muitas perdas, mas podendo construir algo novo, né? Através, inclusive, de um novo desejo, que é isso, né? Tornar escritora, investir na vida dela. E só para fechar, porque a doutora Eneida vai entrar com a parte dela, a gente não quer se estender, a gente quer que, né, seja uma coisa leve também aqui, mas eu achei muito bacana a série mostrar, fechar a minha fala, porque a mãe dela, a Paula, né, era uma pessoa frágil psiquicamente e sempre se apoiava no outro, né, nos companheiros que também, enfim, não eram, né, pessoas que conseguiam, né, dar um suporte para ela, pelo contrário. E aí ela, a Alex, ela teve oportunidade também de fazer isso, porque aparece um rapaz que é muito bacana, amigo, gostava muito dela, tratava ela muito bem, mas foi interessante ela poder suportar aquela solidão, né, e não cair, não que ele fosse violento, nada disso, ninguém sabe, mas, né, não, eu quero fazer diferente. Eu quero ter um lugar no mundo, né, eu quero ter uma profissão. Aí, quem sabe, ela não fala isso, mas a gente vê. Sabe, um dia eu posso escolher um companheiro. Mas é de igual para igual, sem independência emocional e financeira, que é o caso da mãe, que sempre foi a mãe, nem financeira, coitada, porque a mãe, até o pouco que tinha, era roubada, né? Mas ela, o rapaz queria dar essa oportunidade para ela, até cuidar dela. Mas aí eu acho que ela, né, a lição interna dela foi aprendida. Não, não, chega. Agora é fazer meu percurso sozinha, para um dia, quem sabe, né, escolher. Então, assim, o que eu quero deixar aqui é essa questão de como é realmente difícil a gente nomear qualquer tipo de violência, porque é traumática. E nomear trauma é algo muito complicado. Às vezes você passa assim a vida inteira para conseguir nomear e até curar um trauma. É verdade. E a informação é importante para isso, para o outro ver que existe, que isso não é realmente, isso é violência, isso é abusivo, isso, né, não, ninguém merece esse tipo de coisa. As relações, para serem saudáveis, tem que haver respeito, né, troca e principalmente isso, né, o mínimo de cuidado em relação ao outro. Então, aqui eu deixo minha fala, vou abrir para a doutora Enê, mas eu acho que quem não viu, assista, porque eu acho que vale a pena. A série nos traz muitos aprendizados. Isso. São importantes para todos, né? Para todos. A série é fantástica, né? Eu acho que quem não viu tem que ver, né? Fantástica sobre o aspecto humano, sobre o aspecto da violência, sobre o aspecto da obrigatoriedade do Estado de assistir pessoas que têm esses problemas psicológicos, problemas financeiros, né? Então, não que a pessoa tenha que ser tratada como coitadinha, não é isso, mas a série mostra como é necessário ter um apoio das instituições, em especial, no caso, a série trata da violência contra a mulher, né? A violência psicológica, a violência física. Então, como a doutora Mara colocou, logo no primeiro episódio, a gente já observa a dificuldade que ela tem, a protagonista, né, da série, de identificar o que é uma violência psicológica. Porque quando ela pede, a primeira vez que ela sai de casa com a filha, ela pede ajuda no órgão de assistência social norte-americano. O filme se passa nos Estados Unidos, né? Uhum. Numa cidade dos Estados Unidos, a gente tem que ressaltar. E lá é interessante, logo de início, a gente verifica que quando ela é atendida, a assistência social pergunta para ela: você registrou ocorrência? Ela não, por quê? Eu não vou registrar ocorrência, eu não sofri uma violência de verdade.
né? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Que violência de verdade? Então, levar um soco, levar ter uma agressão física à sua vida, à sua incolumidade, isso é agressão de verdade, né? Então, ela pergunta, assistente social pergunta, aí, o que é agressão de mentira? É Né? isso Então, mesmo. tem uma agressão de mentira, jogar um Existe isso. objeto, né? Jogar um objeto na sua direção que não pegou em você, não é uma violência? Então, ela fica, naquele momento, ela fica assim, até irritada, né? Com a pergunta da assistente social e fala assim, ué, mas de repente lá, né? A gente observa que ela pensa assim, ué, o que essa mulher quer? Essa mulher quer que eu diga que meu marido me agrediu quando ele não me agrediu? Quando, É, na verdade, quem não entende o que é uma violência psicológica é ela mesma. E ela está sendo a vítima, ela e a filha dela. Né? Então, tem toda essa questão, né, do contexto da família. A família é uma família doente. Né? A mãe com transtorno, o pai alcoólatra, o marido alcoólatra. E a gente já consegue, de imediato, já enxergar, né, quando ela diz que, quando ela comunicou que estava grávida, ele queria que ela abortasse, né? Como ela não quis, ele xingou, começou os xingamentos, aquela questão toda de uma violência realmente psicológica. Então a gente observa que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, então a gente pode fazer esse paralelo, que, claro, nos Estados Unidos a gente tem o quê? A gente tem a, a legislação, ela não é tão farta quanto a brasileira. E a gente tem uma Lei Maria da Penha, que, claro, tem origem, como a gente tem repetido lá no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quando Maria da Penha ingressou com a ação lá, né, porque o Estado brasileiro não cumpria a sentença que condenou o ex-marido dela à tentativa, duas tentativas de homicídio. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima. Suplantou aquela possibilidade de fazer acordo transnacional, retirar a ocorrência contra marido violento, aquela coisa toda. E nos Estados Unidos, a gente percebe que, apesar de não ter uma Lei Maria da Penha, a legislação deles é importante também. Por quê? Tem que haver o registro de ocorrência de violência, para que ela seja acolhida pelo Estado. Então, veja, o primeiro ponto é a mulher se identificar como estando numa situação de violência, que é o que ela recusa terminantemente. E a gente vê que a mãe dela também repetia esse ato. A mãe dela nunca identificou-se como uma vítima de violência. Tanto é que ela descobre que o pai batia, porque ela tem um insight, limpando uma casa, né? Fazendo uma faxina, ela tem um insight e fala, epa, peraí, mas eu lembro que eu me escondi num armário e minha mãe estava sendo surrada. Então ela vai atrás daquilo e lembra que a mãe dela apanhava muito, mas a mãe dela nunca comentou, fugia da realidade. é o que a Né? gente fala, o retorno do recalcado, porque em algum momento Isso. torna a lembrança. Então, esse é um ponto importante, porque ela só começa a ter assistência do Estado desde o pagamento do táxi até chegar ao abrigo, quando ela reconhece que ela está Isso, sendo vítima de violência. Né? exato. E olha que com muita dificuldade. E quando ela chega lá, ela se depara com outras mulheres que também são vítimas de violência, que tiveram que sair de suas casas, levaram seus filhos na mesma situação que ela, em situações até piores, né? Com marca já no corpo. E ela consegue fazer vamos dizer assim, ela estabelece uma hierarquia do que é uma violência mais grave e o que não é uma violência, que é uma violência menos grave. Né? Então ela Sim, começa a ter contato com os tipos de violência lá no abrigo, porque ela ouve o depoimento de outras mulheres. Né? O que a gente vê também, assim, que é uma diferença interessante nos Estados Unidos e no Brasil, em relação à legislação, é que aqui a gente tem uma fase, essa fase inquisitorial, que é uma fase que é feita pela Polícia Civil, que é a fase das medidas protetivas, enfim, que a mulher é atendida imediatamente na delegacia, e recentemente a gente pôde experimentar a possibilidade do agente de polícia, o delegado, qualquer pessoa que estiver ali na delegacia, dentro do sistema, pode pedir a medida protetiva, que vai ser levada ao juiz da vara de violência doméstica e familiar, e ele vai despachar aquela medida protetiva. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa fase anterior, que é uma fase procedida, vamos dizer, pela Polícia Civil, né? E que depois vai ser convalidada em juízo. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma diferença, por quê? Porque quando ela faz o registro de ocorrência, vai para o abrigo, inclusive no filme mostra isso, que se ela tivesse feito esse procedimento, talvez o andamento
da vida dela, juridicamente falando, seria diferente. Como ela não quis registrar a ocorrência, isso leva a uma série de questões, inclusive a guarda da filha, ela perde a guarda da filha para o pai, que é um bêbado, olhem só. Porque ela não consegue comprovar nada disso, porque na primeira, vamos dizer, instrução, a comissária lá de menores, né, no filme, pergunta: você registrou ocorrência? Você está num abrigo de violência doméstica? Você registrou ocorrência? Você sofreu violência? Ele te bateu? E ela não consegue explicar. Ela não consegue dizer o que é a violência psicológica. Ela simplesmente diz não, não e não. Aí ela diz: ué, mas se você não sofreu violência, se você não tem como você sair de casa pegando sua filha e desaparecendo. Então, é interessante a gente notar que no Brasil também a gente se depara com essa situação. Que situação? De identificar a violência e registrar a ocorrência. É necessário registrar a ocorrência criminal. E na hora que você registra a ocorrência, você já pede as medidas protetivas. Isso está na lei. O problema é que a própria mulher, ela transige nas medidas protetivas. Se lá nos Estados Unidos ela sai do abrigo, por exemplo, ela saiu do abrigo e voltou para casa. Então ela quebrou esse ciclo que poderia ser, vamos dizer, comprovado de violência. Ela mesma dá ensejo a novos tipos de violência, porque ela não completa o ciclo de atendimento. Ela interrompe, achando que ela pode voltar, que as coisas vão mudar. E que não muda absolutamente nada, ao contrário, né? Então, a gente observa que, assim, a questão da prova, no caso de violência doméstica, hoje, então, com a tecnologia, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem vídeo, a gente tem câmera no celular, áudio, a gente tem tanta coisa. Então, a mulher, ela tem que fazer essa prova. Ela tem que fazer a prova, porque não pode ser apenas a minha palavra contra a sua, porque atrás disso tem um sistema de devido processo penal, de devido processo legal. Então, o juiz também não pode fazer muita coisa se você não tem provas. O juiz não pode fazer muita coisa se você não quis registrar um boletim de ocorrência, se você não quis as medidas protetivas. É claro que na violência doméstica, a palavra da mulher tem muito peso, né? E essa violência se estende aos filhos, né? Que é uma coisa muito preocupante, porque a gente fala em violência doméstica contra a mulher, mas e os filhos que vivenciam isso todo dia? Exatamente. É uma questão muito séria, que é aquela questão que a Mara colocou, da repetição. No futuro vai repetir. Vai repetir o quê? Aquela subjugação, aquele medo de enfrentar a realidade, se anulando, né? É uma questão muito séria. Origem então, assim, droga. Exatamente, a fuga, né? Realidade. Então, a gente verifica que na série, assim como no Brasil, a gente tem a questão da prova, que é muito séria. E temos também, como eu falei, essa parte no Brasil, ela é mais formal, porque nós temos um procedimento inquisitorial, que é esse, onde se instaura o inquérito policial, se pega as medidas protetivas, enquanto que lá nos Estados Unidos, o fato dela ir registrar uma ocorrência e ela ir para uma casa, um abrigo de violência doméstica, já constitui um primeiro momento de prova contra o agressor, né? E a partir daí ela vai ter toda uma assistência do Estado, moradia e tudo, claro. Não um padrão tão bom quanto uma mulher necessitaria, né? Com filhos e tudo. Mas ela vai ter essa assistência. E aqui no Brasil a gente verifica que o que a gente ainda briga muito, luta, é exatamente para ter esse tipo de acesso. Porque a gente tem, mas ele é muito pequeno. O acesso não é completo, por exemplo, às vezes a pessoa não tem dinheiro, não trabalha, não tem qualificação, então ela necessita da ajuda de terceiros, né? Então isso é muito complicado. Quando a mulher é dependente economicamente também, né? Ela não tem um emprego, ela não tem uma condição, o que acontece? Ela fica refém em todos os sentidos, e é o que a série mostra. Né? Sim. Eu acho que é isso que é muito importante, por isso essa combinação, né, do psíquico e do jurídico, né? Porque está tão interligado. Se a gente não, né, não educa, não informa as mulheres para isso, né, para serem minimamente independentes, emocionalmente e economicamente, elas não conseguem reconhecer nenhuma violência. E a gente vê também, exatamente, a gente vê que... Ou se pega porque não tem como lidar com ela.
né? E a gente vê que a nossa legislação aqui no Brasil, ela é até, como eu disse, até mais farta do que nos Estados Unidos. A gente tem hoje a tipificação nos crimes contra a pessoa, lá da liberdade individual pessoal, da violência psicológica. Então, a violência psicológica foi recente, esse ingresso na legislação penal da violência psicológica. Por quê? Porque enquanto não tivesse tipificada na lei, é muito difícil a mulher identificar que é uma violência psicológica. Às vezes ela é xingada a vida inteira e ela acha normal. Nossa, ele me xingou a vida inteira de burra. Eu achava aquilo normal. Porque ele estava nervoso, irritado. Coitado, porque ele chegou cansado do trabalho e me chamava de burra, me chamava de ignorante, me chamava de outras coisas e de outros adjetivos, né? Que não são adjetivos, mas me xingava e eu achava aquilo normal. Então, às vezes, né? Alguns tipos de agressões na série mostra isso, que a pessoa não identifica como violência, né? E outro ponto importante que a gente tem que tocar é que, assim, aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, ela é nacional. Ela tem vigência em todo o território nacional, né? Para todos que ingressarem aqui, inclusive estrangeiros, né? Todos os nacionais, inclusive quem estiver no território nacional tem que cumprir a legislação nacional. E a Maria da Penha é uma lei nacional. As leis penais, de um modo geral, são nacionais. Elas são obrigatórias em todos os cantos do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem a questão dos chamados crimes federais e crimes que são praticados nos estados. Então, nem sempre você tem a possibilidade, e é uma dificuldade nesse caso, né, que nem sempre um crime de violência doméstica é um crime federal. Raramente ele vai ser. Então, na verdade, o que acontece? Acaba que cada estado tem um tipo de procedimento para tratar aquele crime, né? Eles têm, vamos dizer assim, eles diferenciam o que pode ser um crime federal e o que não é um crime federal. Então, quando não é um crime federal, que é diferente do Brasil, por quê? Porque a Lei Maria da Penha estabelece que qualquer violação à mulher, né, ao direito da mulher, ou qualquer violência doméstica e familiar, é uma violência aos direitos humanos, é uma violência ao direito humano. Então, isso é importante por quê? Porque a gente pode ter até um deslocamento de competência para a Justiça Federal para tratar de um tema desse. Por quê? Porque isso vai impactar o Estado brasileiro. Como eu coloquei no início, como aconteceu com a Maria da Penha lá na Corte Interamericana de Direitos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Que se o Brasil não tomasse providência, ele poderia ser colocado, vamos dizer, na posição de réu, responsável por uma violação de direitos humanos que está, direito esse que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, essa questão é muito importante porque pode ser até um crime que vai ser federalizado, isso vai se dar alçada federal, vai sair do juiz comum e vai lá para a esfera federal porque se trata de uma violação de direitos humanos. É claro que a gente não tem tido essa possibilidade, porque os juízes das varas de violência doméstica e familiar, né, que foi possibilitado com a Lei Maria da Penha, eles são muito integrados à Polícia Civil e vice-versa, né? Ministério Público, magistratura e polícia são muito integrados, de forma que as medidas protetivas elas são cumpridas imediatamente. E, infelizmente, o que a gente tem tido, né, isso até foi uma constatação da própria doutora Adriana, lá da DEAN 2, né, de Ceilândia, ela falou que, infelizmente, os casos que a gente tem tido de homicídio, de feminicídio, né, a morte de mulheres, tem sido quando elas mesmas quebram as medidas protetivas. E é o que mostra no filme, na série. A série mostra exatamente isso. Quando ela retorna e quer tentar uma vida, porque ela foi demitida, ela era faxineira, foi demitida, e ela está sem condição nenhuma. Ela volta para casa e faz uma nova tentativa, né, com o marido, e ela mesma começa a quebrar todas aquelas medidas que tinham sido dadas pelo Estado para ela, que tinham sido concedidas, ela começa a burlar, ela sai do abrigo, ela volta para casa e começa todo o processo novamente de subjugação, que é esse momento que a Mara falou, foi tão drástico que ela acaba caindo em depressão. Depressão. Então, a gente vê que
essa depressão a leva à subjugação até um dia que ela não aguenta mais, ela está no limite, né? Né, E e ela aí, é por uma ex-patroa, né? Que fica preocupada, vai entregar e isso só é possibilitado exatamente, que é outra questão muito importante que a gente vê nos Estados Unidos que acontece e que aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade, que é a questão do acesso isso. à justiça por meio de um advogado. Então, essa mulher, sensibilizada com a questão dela, até porque ela já tinha entrado em contato com essa mulher em algumas situações, né, fazendo faxina na casa dela e tudo, né, e conversado sobre questões femininas, né, Foi. e dores femininas. Essa mulher, que é uma advogada, a ajuda a contactar uma advogada de família, e essa advogada de família que começa realmente a dar um apoio assim incrível para que ela possa realmente se livrar dessas amarras, né? Então, assim, a gente verifica que, sobre o aspecto jurídico, aí que pese algumas diferenças de sistema, até porque o Brasil ele foi construído num sistema de direito escrito, que como a gente chama de civil law, né? Ou do direito escrito, né? De origem romano-germânica, enfim, onde tudo é escrito. Os romanos adoravam escrever tudo, e o Brasil é herdeiro de tudo isso. Enquanto que os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é do direito da common law, né? Dos precedentes, da jurisprudência. Então, isso faz uma diferença em que sentido? Que lá eles escrevem menos na esfera estadual, mas agem bastante. O fato de não ter uma lei não quer dizer que eles não identifiquem a violência psicológica, não. Enquanto que aqui no Brasil, para identificar a violência psicológica, a gente teve que ter um artigo no Código Penal. Senão as pessoas, e que violência psicológica? Isso não existe. Então, nós tivemos que fazer uma lei para introduzir no Código Penal um tipo para a gente acreditar na violência psicológica. Quando eu digo acreditar, é no sentido de tipificar. Né? Então, a gente tem visto muito isso acontecer no Brasil, né? Assim, desde a importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção, passou a ser crime. Alguns crimes sexuais que eram de ação penal privada passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Então, a gente tem visto realmente que o Brasil, ele tem, no sentido de legislação, a gente tem tido uma legislação muito farta e muito boa. Uma legislação realmente que serve de exemplo para os outros países. Todavia, a gente precisa avançar exatamente aonde? Em terapias, porque a pessoa precisa se identificar como sendo dependente, como tendo sofrido a violência, como merecedora de uma proteção diferenciada naquele momento. Não é que ela é incapaz, ela é louca ou ela tem alguma doença, não. É que naquele momento ela está frágil por conta dessa violência que ela está sofrendo. Né? Ela precisa até. E é importante a gente destacar também que, assim, as medidas cautelares que hoje nós temos no Brasil, em torno da prisão, por exemplo, a prisão preventiva que é possível aqui no Brasil, né? Quando se quebra as medidas também, previstas na legislação processual penal, a gente tem que observar que nos Estados Unidos também, a polícia, né, ela tem essa autoridade de fato para levar preso alguém que tem um indício de que praticou um determinado crime. É claro que todos esses atos são preventivos, né, ou são cautelares, e posteriormente a pessoa tem que, em contato com o Ministério Público, comprovar que realmente isso aconteceu. Então tem que vir a prova posteriormente, porque senão tudo isso cai por terra. No Brasil é diferente, né? Quando se trata de Maria da Penha e há uma quebra de medida protetiva, então a prisão preventiva pode ser, sim, decretada, inclusive de ofício pelo juiz, né? E essa mulher vai ficar protegida, pelo menos assim, com o afastamento dele compulsório pela prisão, né? Que é uma prisão cautelar, mas que vai evidenciar essa possibilidade de cuidado, né? Evitar o perigo. Então, a gente verifica que
E em termos de direito comparado, né, Brasil e Estados Unidos, a gente tem aí algumas diferenças, né? A questão da legislação escrita, que aqui existe, lá não, mas a violência psicológica ela é reconhecida e é comprovada. Os meios tecnológicos servem para comprovar essa violência, né? A palavra da mulher tem um peso grande. A preocupação com os filhos, porque o abrigo lá, os filhos vão juntos, né? Inclusive a gente vê que tem filhos de outras idades. Aqui a gente tem ainda alguns óbices em relação a isso, a idade de filhos. Por isso que muitas mulheres, muitas vezes, não vão, não querem esse acolhimento, porque não vão deixar para trás os filhos, né? Que ainda é uma questão pouco discutida, que são os reflexos dos filhos dessa violência doméstica, né? Sofrida pelas mães, pelas avós, enfim. Produzindo outras vítimas de violência e outros agressores. Com certeza. A pessoa vai ser uma vítima, infelizmente, quando é de funcional, desse nível, né? Com certeza. Então, assim, é interessante a gente destacar, né, que assim, o ponto de convergência é esse, né? Que aqui no Brasil a gente precisa da prova, a gente precisa do boletim de ocorrência para comprovar essa violência doméstica. Lá nos Estados Unidos também, para ela ser acolhida no sistema, né? A gente precisa comprovar, né? E também a gente precisa do advogado, ou da defensoria pública, ou do advogado pro bono, isso é aquele que faz um trabalho voluntário. Por quê? Porque sem esse acesso à justiça, fica muito difícil. A pessoa que é leiga, que não tem conhecimento, que não tem dinheiro para constituir um advogado ou pagar um advogado, fica muito difícil a pessoa conseguir ter acesso ao juiz para que ele efetivamente reconheça a violência e que, em vez de uma convivência compartilhada ou uma guarda compartilhada, ele estabeleça que uma medida protetiva até para a criança. Então, ao contrário do que muitos homens dizem, né? Ah, eu vou brigar na justiça, eu vou ganhar porque eu também sou pai. Beleza. Mas se você comprovar que a criança também está sofrendo violência, não. O juiz também pode dar uma medida protetiva para a própria criança. Porque não adianta dar apenas para a mãe e a criança ficar sofrendo essa violência. Então, lá nos Estados Unidos é bem interessante que na série eles mostram isso. Que a medida protetiva, o abrigo, eles se estendem aos filhos. Sim. Né? E a gente pode ver assim, tem as crianças menores, vamos colocar aqui no Brasil seria de 0 a 11 anos, né? Aquelas crianças menores desde pouca idade, 3 anos, 4 anos até os 11 anos, mas também tem aqueles que já estão, que aqui no Brasil seriam chamados de adolescentes. Né? E a gente tem essa diferença aqui no Brasil. Nem todos os adolescentes podem ir com qualquer idade para o abrigo, vamos dizer, ou para o lar onde elas ficam abrigadas, né? Que é diferente dos Estados Unidos. Então, é bem interessante, né? A série, eu achei assim, fantástica, né? E como é importante também a gente ressaltar um ponto aqui, né? Que a Mara colocou logo no início, que é a questão da saúde mental das pessoas, né? Porque a gente começa a assistir qualquer ou filme ou série, nesse caso em especial, a gente verifica que esse tratamento, a doença mental, ela não foi curada e nem tratada. Né? Então você tem aquelas pessoas que tinham alguma, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de doença mental, né? Ou um problema, né? Uma patologia, e que não foi tratada, por exemplo, é o caso da mãe dela. Uma doença grave até. Né? Grave, nunca foi tratada. O alcoolismo também. E a vida toda sofreu, inclusive, a violência psicológica e patrimonial. Porque na série a gente vê a violência patrimonial, os namorados, os companheiros, tirando o dinheiro dela. Ela perde a casa exatamente, a mãe dela perde a casa exatamente por conta da violência patrimonial. Porque foi ludibriada, por conta desse transtorno mental que ela tinha e que nunca foi curado. Então a gente observa também o como é importante, no caso de violência doméstica e familiar, esse atendimento psicológico, essa terapia, né? Sessões de terapia,
de ouvir a mulher, de escutar a mulher, para ela até mudar, ouvir outras mulheres, porque a gente vê essa terapia no abrigo, no filme, Sim. né? Para ela ouvir outras mulheres, né? E ver a experiência de cada um, porque ela vai se identificando. Poxa, eu achei que isso não era violência, mas olha, ela está falando que o marido jogava objetos nela também. E aqui a gente sabe, isso aí é um traço de violência psicológica muito grave, né? Inclusive, eu já vi casos em que a pessoa foi presa porque praticava violência psicológica. Jogava objetos, quebrava tudo em casa, jogava peso. Pita, bate porta, quebra a parede, tá tudo. É isso, né? Então é Infelizmente. muito, muito interessante. Então, assim, a série, apesar de ocorrer, como eu disse, nos Estados Unidos, né? Não é uma série brasileira, né? A gente pode ver pontos de convergência que a gente trouxe aqui e Isso. também alguns pontos, né? Porque o sistema é diferente, né? Como eu coloquei, são dois sistemas diferentes, mas que estão preocupados com essa temática, né? Tanto é que a série é novíssima. É uma Exatamente. série atual, né? Uhum. E a gente tem que ressaltar que, vejam, não se trata de momento de pandemia. Exatamente. Né? No filme é uma realidade corriqueira, vamos dizer assim, né? E a gente vê essa questão evidenciada na série. Na pandemia agora, a gente teve um retrocesso, né? Se a gente busca os dados da ONU e de outros órgãos internacionais e das cortes de direitos humanos, a gente vê que houve um retrocesso nessa questão exatamente por conta do quê? Da questão alimentar, da questão de emprego, né? O desemprego cresceu. Então, infelizmente, né, a gente teve, assim, no tocante à proteção da mulher, a gente teve um retrocesso que a gente vai ter que correr atrás agora. Né? E o Instituto Dignité está aí para isso, né? Por isso que nós estamos fazendo essa primeira live informativa, a gente quer fazer outras, né? E no nosso site, como eu falei, se associem lá como voluntários para a gente poder fazer outras parcerias e outros trabalhos, né? O nosso primeiro trabalho que a gente está começando agora vai ser exatamente na DEAN, aqui da Asa Sul. A gente vai começar um trabalho interessante aqui exatamente nessa temática. Por isso que hoje a gente discutiu o filme, a série, que vale muito a pena ver. Exato, é isso mesmo. Olha, daria assim, o tema é, né, interessante demais, a série é muito interessante, mas é claro, a gente não ia ficar sendo cansativo. A gente procurou aqui, a doutora Eneida trouxe pontos super importantes. Eu acho que isso é aprendizado. A gente comparar, a gente vê onde, né, converge e diverge, a gente aprende muito. Né? No caso do direito, tem essa possibilidade. No caso da psicanálise, nem tem. É aquilo para todo mundo mesmo. Infelizmente, assim, a gente, né, constata que a família disfuncional, ela produz, claro, sujeitos doentes, sujeitos com patologias mais graves e que tem que ser tratado, para não ter que realmente haver essa repetição que a gente vê na série, a produção de sujeitos mais doentes, né? E impedindo isso, que as pessoas entrem em contato justamente com a saúde, com a liberdade, com a autonomia, que é a saúde, né, gente? Com certeza. E a gente vê, né, Mara, assim, a dificuldade que a gente tem, né? Exatamente. Para todos, né? A gente vê essa dificuldade, sim. A série também mostra isso, né? Que a dificuldade de acesso à justiça, né? Exatamente. Se não fosse a amiga, ela não teria. Então, assim, a gente vê como é importante a gente estender a mão. É fundamental. Né? Estender a mão e tudo saber dos problemas para poder exatamente ajudar, né? Exatamente. Colaborar. Por isso que a gente pensa, né, nesse braço do Instituto, que é um braço social, não só a questão da violência da mulher, tem outros, com certeza, que a gente também vai